Deixe-me te contar uma história onde a dor não foi o fim, mas o começo. Ela foi vendida, calada, apagada, até que reencontrou seu som no silêncio de um piano. Ele, um homem de pedra, começou a ouvir mais do que música. Começou a ouvir a alma dela. Você vai se emocionar, porque essa é daquelas histórias que tocam onde a gente achava que nada mais tocava. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. A estrada que cortava o interior de Minas Gerais parecia interminável naquela tarde de céu pesado. Helena mal conseguia distinguir as paisagens que passavam pela janela do carro, embaçadas pela névoa fina que cobria os morros. Sentada no banco de trás, com as mãos entrelaçadas no colo e o corpo tenso como uma corda prestes a se romper, ela tentava entender o que estava acontecendo. Seus pais, Osvaldo e Márcia, seguiam em silêncio no banco da frente. Nenhuma palavra tinha sido dita desde que saíram da casa simples, onde ela passara os 23 anos de sua vida. Osvaldo dirigia com o rosto fechado, os olhos fixos na pista. Márcia olhava pela janela lateral, os lábios apertados em uma linha fina. De vez em quando ela soltava um suspiro pesado, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Helena queria perguntar para onde estavam indo. Queria gritar, exigir respostas, mas as palavras não saíam. Era como se sua voz tivesse sido engolida por algo muito maior que ela mesma, algo que a aprisionava desde sempre. Ela lembrava vagamente de como tudo tinha começado. Há alguns dias, talvez uma semana, talvez mais, seus pais tinham vindo ao seu quarto com uma expressão grave. Disseram que precisavam conversar sobre algo importante, algo que mudaria tudo. Helena tinha sentido o coração disparar. Mudanças sempre a assustavam. Desde pequena, qualquer alteração na rotina a deixava ansiosa, insegura. Pelo menos era isso que eles sempre diziam. Você é frágil, filha. Você não consegue lidar com o mundo lá fora. Você precisa de nós para te proteger. Essas frases tinham sido repetidas tantas vezes ao longo dos anos que Helena já não sabia mais se eram verdade ou apenas a única verdade que lhe permitiram conhecer. Ela tinha parado de ir à escola aos 12 anos. Seus pais disseram que ela estava ficando nervosa demais, que as outras crianças a faziam mal, que os professores não entendiam suas necessidades. Helena lembrava de ter chorado, de ter implorado para continuar. Ela gostava de ler, de aprender, de ouvir as histórias que a professora contava. Mas Osvaldo foi firme. Márcia, com aquele tom de voz doce e envenenado, tinha dito que era para o bem dela. Depois vieram os remédios. Primeiro apenas um, para ajudá-la a dormir. Depois outro, para controlar a ansiedade. Depois mais um, porque ela estava ficando agitada. E mais um, e mais um. Helena já não sabia quantos tomava por dia. Apenas engolia os comprimidos que Márcia colocava na sua mão todas as manhãs e todas as noites, sem questionar. Questionamentos não eram bem-vindos naquela casa. A música tinha sido a última coisa que lhe tiraram. Helena amava tocar piano. Era o único momento em que se sentia verdadeiramente viva, verdadeiramente ela mesma. Mas Osvaldo vendeu o piano quando ela tinha 15 anos. Disse que precisavam do dinheiro. Márcia acrescentou que a música estava deixando Helena muito emotiva, muito sensível. Era melhor que ela descansasse, que ficasse quieta, que não se agitasse. Helena chorou durante dias. Depois, parou de chorar. Nascia verdade. Parou de sentir qualquer coisa. Os anos se arrastaram em uma névoa espessa de monotonia e silêncio. Helena acordava, tomava os remédios, comia pouco, ficava no quarto, tomava mais remédios, dormia. Às vezes, ela se olhava no espelho e não reconhecia a mulher que via. O rosto pálido, os olhos sem brilho, os cabelos sem vida. Quem era aquela pessoa? Ela não sabia. Talvez nunca tivesse sabido. E então, há alguns dias, tudo mudou. Osvaldo e Márcia entraram no quarto dela com um homem. Ele era alto, de ombros largos, vestido com roupas caras que contrastavam com a simplicidade daquela casa. Tinha por volta de 40 anos, talvez um pouco mais, e um olhar duro, calculista. Não sorriu quando a viu. Apenas a observou com uma expressão indecifrada,
como quem avalia um objeto antes de decidir se vale a pena comprá-lo. Este é Bernardo, Helena. Ele é um homem muito importante, um empresário respeitado na região. Ele concordou em se casar com você. Helena tinha piscado, sem entender. Casar com aquele homem? Ela nunca tinha visto aquele homem na vida. Não sabia quem ele era, o que fazia, nada. E por que ele aceitaria se casar com ela, uma mulher que nem saía de casa, que passava os dias trancada no quarto, que mal conseguia olhar nos olhos de alguém? A resposta veio aos poucos, em fragmentos de conversa que ela conseguiu captar enquanto seus pais e Bernardo discutiam os detalhes. Osvaldo tinha dívidas, muitas dívidas. Dívidas que ele não conseguiria pagar nem em 10 vidas. E Bernardo, por alguma razão que Helena não compreendia, tinha concordado em perdoar essas dívidas em troca de algo, em troca dela. Ela queria ter gritado, ter fugido, ter feito qualquer coisa, mas seu corpo não obedecia. Era como se ela estivesse presa, dentro de si mesma, assistindo tudo de longe sem conseguir interferir. Márcia tinha segurado sua mão e dito, com aquela voz suave e cruel: "É a melhor coisa para você, filha. Bernardo vai cuidar de você. Você vai ter uma vida boa. Nós fizemos isso por você." E agora ali estava ela, sentada naquele carro, sendo levada para longe de tudo o que conhecia. Não que houvesse muito a sentir falta. Aquela casa nunca tinha sido um lar. Era uma prisão disfarçada de proteção, uma jaula pintada com as cores da preocupação parental. Mas ainda assim, era tudo o que ela conhecia, e agora estava sendo entregue a um estranho como se fosse um bem negociável, um item de troca. O carro finalmente parou. Helena levantou os olhos e viu pela primeira vez a propriedade de Bernardo. Era imensa. Portões de ferro trabalhado se abriam para uma longa alameda ladeada por árvores frondosas. Ao fundo, erguia-se a casa principal, uma construção ampla e elegante, com paredes brancas e telhado de telhas coloniais. Havia jardins impecáveis, uma fonte no centro da entrada. E ao longe Helena podia ver cavalos pastando em um pasto cercado. Era tudo tão diferente da casa apertada e escura onde ela tinha crescido. Osvaldo estacionou o carro em frente à casa. Bernardo já estava lá, esperando na varanda. Vestia calças escuras e uma camisa branca, os braços cruzados sobre o peito. Quando viu o carro, desceu os degraus com passos firmes e seguros. Seus olhos encontraram os de Helena por um instante, mas ela desviou o olhar rapidamente. "Chegaram", disse Bernardo, sem emoção na voz. Osvaldo saiu do carro e apertou a mão dele. Márcia também desceu, com um sorriso forçado nos lábios. Helena ficou parada, sem saber o que fazer. "Helena, desça do carro", ordenou Márcia, abrindo a porta traseira. Helena obedeceu. Sempre obedecia. Suas pernas tremiam quando ela pisou no chão. Sentia-se tonta, como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Bernardo se aproximou e estendeu a mão. Ela olhou para aquela mão grande e calejada, hesitante. Depois, com um esforço imenso, colocou a sua mão nela. Os dedos dele eram quentes, firmes. Ele a segurou com uma delicadeza que ela não esperava. "Bem-vinda", disse ele, a voz grave e serena. Helena não respondeu. Não sabia o que dizer. Osvaldo e Márcia trocaram algumas palavras com Bernardo, palavras que Helena não conseguiu processar. Estava tudo acontecendo rápido demais. Ela sentia o peito apertar, a respiração ficando curta. Precisava dos remédios. Precisava de algo que a acalmasse, que a fizesse voltar àquela névoa confortável onde nada importava. "Vamos entrar", disse Bernardo, guiando-a em direção à casa. Helena olhou para trás e viu seus pais voltando para o carro. Eles nem sequer se despediram direito. Osvaldo deu um aceno breve. Márcia sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. E então, eles foram embora. Simplesmente foram embora, deixando-a ali, com um homem que ela não conhecia, em um lugar que nunca tinha visto. A casa por dentro era ainda mais impressionante. Piso de madeira polida, móveis de bom gosto, quadros nas paredes, uma escada ampla que levava ao andar de cima. Tudo parecia saído de uma revista. Helena seguia Bernardo em silêncio, seus passos quase imperceptíveis. Ele a levou até uma sala de estar e indicou um sofá.
Sente-se, disse ele. Helena sentou, mantendo as mãos no colo, os olhos fixos no chão. Bernardo se sentou em uma poltrona à frente dela. Ficaram em silêncio por um longo momento. Helena podia sentir o olhar dele sobre ela, estudando-a, tentando decifrá-la. Você está com medo, disse Bernardo. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Helena não respondeu. Eu entendo. Esta situação não é fácil para nenhum de nós, mas quero que você saiba que não vou machucá-la. Você vai ter um quarto, vai ter tudo o que precisar. Não espero nada de você além de, de cumprir o acordo que fiz com seus pais. Helena finalmente levantou os olhos. Cumprir o acordo. Ela era o acordo, uma transação, um negócio fechado. A realidade daquilo caiu sobre ela como um peso esmagador. Ela não era uma pessoa ali, era uma propriedade. Mais uma das posses. De Bernardo, como aquela casa, aqueles cavalos, aqueles jardins. Você vai ficar bem, continuou Bernardo, embora sua voz soasse menos convicta agora. Vou cuidar de você. Seus pais me disseram que você tem algumas dificuldades, que precisa de cuidados especiais. Eu vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Dificuldades, cuidados especiais. As mesmas palavras que Osvaldo e Márcia usavam. Helena sentiu algo se mexer dentro dela. Algo que tinha ficado adormecido por tanto tempo. Era raiva, tristeza. Ela não sabia, só sabia que doía. Doía tanto que ela queria gritar, mas não conseguia. Uma empregada apareceu na sala, uma mulher de meia idade com um sorriso gentil. Bernardo fez um gesto na direção de Helena. Esta é Lourdes. Ela vai ajudá-la com o que precisar. Lourdes, leve a senhora até o quarto dela. Lourdes se aproximou e estendeu a mão. Venha, querida. Vou mostrar onde você vai ficar. Helena se levantou e seguiu Lourdes pelas escadas. O quarto ficava no segundo andar, no fim de um corredor silencioso. Lourdes abriu a porta e Helena entrou. Era um quarto espaçoso, com uma cama grande coberta por lençóis brancos. Cortinas leves que dançavam com a brisa que entrava pela janela. Um armário de madeira escura, uma penteadeira com espelho. Havia até um pequeno sofá no canto e uma porta que, Helena imaginou, levava a um banheiro. Espero que goste, disse Lourdes. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Eu fico no andar de baixo, perto da cozinha. Helena assentiu, sem palavras. Lourdes saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. E então, Helena estava sozinha. Sozinha naquele quarto imenso, naquela casa desconhecida, naquela vida que não tinha escolhido. Ela caminhou até a janela e olhou para fora. A vista era bonita, bucólica até. Campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, salpicados por árvores e cercas de madeira. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. Era tudo tão calmo, tão perfeito. Mas Helena não sentia nada disso. Sentia apenas o vazio. O vazio que a acompanhava há tanto tempo que já parecia parte dela. Ela se sentou na beirada da cama e olhou ao redor. Seus pais tinham trazido uma pequena mala com algumas de suas roupas. Estava ali, no canto do quarto, esquecida. Helena não tinha vontade de abri-la. Não tinha vontade de fazer nada. Só queria desaparecer, dissolver-se no ar, deixar de existir. Mas então seus olhos captaram algo. Do outro lado do quarto, perto da janela oposta, havia um piano. Um piano de cauda, negro e reluzente, como uma joia esquecida. Helena se levantou devagar, quase sem acreditar. Aproximou-se dele com passos hesitantes, como se temesse que fosse uma ilusão. Estendeu a mão e tocou as teclas. Elas estavam frias sob seus dedos, mas firmes, reais. Há quanto tempo ela não tocava? 8 anos? 10? Parecia uma eternidade. Helena sentou-se no banco e posicionou as mãos sobre o teclado. Por um momento, ficou apenas ali, sentindo o peso da madeira, a textura das teclas. Depois, com um movimento quase automático, começou a tocar. A melodia que saiu foi triste, lenta, carregada de dor. Notas que se arrastavam como lágrimas, que subiam e desciam em um lamento silencioso. Helena fechou os olhos e se deixou levar.
Pela primeira vez em anos ela sentia algo. Não era felicidade, não era alívio. Era dor pura, crua, mas era real. E real era tudo o que ela precisava naquele momento. Ela não sabia que Bernardo estava do outro lado da porta ouvindo. Ele tinha subido para verificar se ela estava bem, mas parou ao ouvir a música. Ficou ali, parado no corredor, com a mão suspensa perto da maçaneta, ouvindo aquela melodia que parecia vir de um lugar muito profundo, muito escuro. Aquilo não era a música de alguém doente. Aquilo não era a música de alguém incapaz de cuidar de si mesma. Era a música de alguém que estava sofrendo, alguém que estava gritando por ajuda da única forma que conseguia. Bernardo afastou a mão da porta e ficou ali, ouvindo, até que a música cessou. Então, em silêncio, desceu as escadas e voltou para seu escritório. Sentou-se atrás da mesa e passou a mão pelo rosto cansado. O que ele tinha feito? O que tinha concordado em fazer? Ele tinha aceitado a proposta de Osvaldo porque parecia simples, um casamento de fachada, uma mulher que precisava de cuidados e, em troca, o perdão de uma dívida que o homem nunca conseguiria pagar. Bernardo não tinha interesse em romance, em amor, em nada disso. Estava acostumado a viver sozinho, a cuidar dos seus negócios, a manter tudo sob controle. Achava que seria fácil, que ela seria apenas mais uma responsabilidade como tantas outras. Mas agora, depois de ouvir aquela música, depois de ver o olhar vazio naqueles olhos, ele começava a perceber que tinha se envolvido em algo muito maior, muito mais complicado do que imaginava. E pela primeira vez em muito tempo, Bernardo não sabia o que fazer. Só sabia que, de alguma forma, precisava entender quem era aquela mulher e o que exatamente seus pais tinham feito com ela. A noite caiu sobre a fazenda, trazendo consigo um silêncio pesado. Helena continuou sentada ao piano, mesmo depois que a música terminou. Ficou ali, imóvel, olhando para as teclas como se elas guardassem as respostas que ela não conseguia encontrar. Lá fora, o mundo continuava girando, mas para Helena tudo tinha parado, e ela não sabia se algum dia conseguiria voltar a se mover. Só sabia que, naquele momento, naquele lugar estranho, com aquele homem desconhecido, sua vida tinha mudado para sempre. E ela não tinha ideia se era para melhor ou para pior. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os primeiros dias na fazenda passaram como uma névoa espessa para Helena. Ela acordava tarde, tomava os remédios que Lourdes trazia em uma bandeja prateada, comia pouco do café das manhã caprichado que a empregada insistia em preparar e voltava para o quarto. Às vezes ficava horas olhando pela janela, observando os cavalos no pasto, os empregados cuidando dos jardins, a vida acontecendo lá fora, enquanto ela permanecia presa dentro de si mesma. Bernardo era uma presença distante. Ela o via ocasionalmente, geralmente de longe, caminhando pelos corredores ou saindo de carro pela manhã. Ele trabalhava muito, passava horas trancado no escritório, atendia telefonemas intermináveis. Recebia visitas de homens de terno que falavam sobre negócios que Helena não entendia e nem tentava entender. Quando se cruzavam, ele a cumprimentava com um aceno de cabeça educado, mas frio. Não tentava conversar, não fazia perguntas. Parecia satisfeito em manter a distância que ela própria criava. Lourdes era diferente. A empregada tinha um jeito maternal, gentil, e mesmo que Helena mal respondesse às suas tentativas de conversa, ela continuava tentando. Falava sobre o tempo, sobre as flores do jardim, sobre a comida que tinha preparado. Às vezes, Helena captava fragmentos dessas conversas, palavras soltas que ecoavam na sua mente nebulosa. Mas não conseguia se conectar, não conseguia responder de forma significativa. As palavras pareciam presas na garganta, pesadas demais para serem pronunciadas. Foi na quinta noite que tudo mudou. Helena tinha acabado de tomar os remédios da noite quando sentiu algo diferente. Uma tontura mais intensa que o normal. Uma náusea que subia do estômago. Tentou se levantar da cama, mas suas pernas não obedeceram. Caiu de joelhos no chão, o coração disparado, suor frio cobrindo a testa. Tentou gritar por ajuda, mas nenhum som saiu. A porta se abriu. Era Bernardo. Ele tinha ouvido o barulho da queda.
Ao vê-la no chão, pálida e tremendo, ele atravessou o quarto em 2 passos largos e se ajoelhou ao lado dela. Helena, o que aconteceu? Sua voz soava preocupada, uma preocupação genuína que ela não esperava. Ele colocou a mão nas costas dela, apoiando-a. Você está passando mal? Preciso chamar um médico? Helena tentou falar, mas tudo o que conseguiu foi sacudir a cabeça. Bernardo a pegou no colo com facilidade, como se ela não pesasse nada, e a colocou de volta na cama. Ficou ali, ao lado dela, observando enquanto a respiração dela aos poucos voltava ao normal. Havia algo em seus olhos, uma expressão que Helena não conseguia decifrar. Preocupação? Culpa? Ela não sabia. Que remédios você está tomando? Perguntou ele, olhando para os frascos na mesinha de cabeceira. Helena não respondeu. Bernardo pegou um dos frascos e leu o rótulo. Seu rosto se fechou. Isso é muito forte. Quem receitou isso para você? Ela conseguiu sussurrar. Meus pais. O médico deles. Bernardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois guardou o frasco no bolso. Amanhã vamos consultar um médico. Um médico de verdade. Helena quis protestar, quis dizer que não precisava, que estava acostumada assim, mas não teve forças. Apenas fechou os olhos e deixou o sono pesado levá-la. Na manhã seguinte, Bernardo cumpriu sua palavra. Levou Helena até a cidade, a uma clínica particular onde uma médica jovem de olhar atento e voz suave a examinou com cuidado. A doutora Renata fez perguntas que ninguém nunca tinha feito. Perguntou sobre seus sonhos, sobre o que ela gostava de fazer, sobre como se sentia quando acordava. Helena, acostumada a ser tratada como uma paciente problemática, ficou desconcertada com aquela abordagem. Depois do exame, Renata chamou Bernardo para uma conversa particular. Helena ficou na sala de espera, os dedos entrelaçados, o coração apertado. Quando Bernardo voltou, seu rosto estava sério, quase sombrio. Não disse nada durante todo o trajeto de volta. Apenas dirigiu em silêncio, os dedos apertados no volante. Chegando à fazenda, ele a levou até a sala de estar e pediu que ela se sentasse. Helena obedeceu, sentindo um medo estranho crescer dentro dela. Ele se sentou à frente dela, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Helena, a doutora Renata, me disse algumas coisas importantes. Ele fez uma pausa, como se escolhendo as palavras com cuidado. Os remédios que você estava tomando são muito fortes. Fortes demais. E ela não vê razão para você estar tomando a maioria deles. Na verdade, ela acha que eles estão fazendo mais mal do que bem. Helena piscou, confusa. Mas meus pais disseram que eu preciso, que sem eles eu fico pior. Bernardo balançou a cabeça. Eu sei o que seus pais disseram, mas a doutora Renata quer fazer uma avaliação mais completa. Ela quer conversar com você, entender sua história, ver se realmente há necessidade de toda essa medicação. Ele olhou nos olhos dela, e pela primeira vez, Helena viu algo além de frieza ali, viu compaixão. Você está disposta a tentar? Helena não sabia o que dizer. Parte dela tinha medo. E se seus pais estivessem certos? E se sem os remédios ela realmente ficasse incontrolável, perigosa para si mesma? Mas outra parte, uma parte pequena e frágil que ainda vivia enterrada sob camadas de silêncio, sussurrava que talvez valesse a pena tentar. Talvez houvesse mais nela do que lhe tinham dito. Eu posso tentar, sussurrou ela. E assim começou um processo lento e doloroso. A doutora Renata veio à fazenda 2 vezes por semana. Conversava com Helena por horas, fazendo perguntas, ouvindo com atenção, anotando tudo. Lentamente começou a reduzir a medicação, substituindo alguns remédios por outros mais suaves, eliminando os que não eram necessários. E com isso, algo começou a acontecer. Helena começou a acordar mais cedo. Os pensamentos, antes envoltos em uma neblina constante, ficaram mais claros. As cores pareciam mais vivas, os sons mais nítidos. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Ela sentia coisas que há anos não sentia. Sentia fome de verdade, não apenas a obrigação mecânica de comer. Sentia cansaço genuíno à noite.
não apenas o torpor induzido pelos remédios, e sentia também emoções que tinha esquecido que existiam. Uma tarde, enquanto olhava pela janela, Helena viu Lourdes no jardim, cuidando das roseiras. Algo a impulsionou a descer. Foi a primeira vez que ela saiu do quarto por vontade própria desde que chegara. Lourdes levantou os olhos, surpresa e feliz ao vê-la. "Quer me ajudar, querida?" perguntou a empregada, estendendo um par de luvas de jardinagem. Helena pegou as luvas e se ajoelhou ao lado de Lourdes. Não sabia nada sobre jardinagem, mas Lourdes foi paciente, ensinando-a a cortar as flores murchas, a cuidar da terra, a regar com cuidado. E enquanto trabalhava, Helena sentiu algo estranho e maravilhoso. Sentiu-se útil. Sentiu-se viva. Bernardo observava de longe, da janela do escritório. Via Helena no jardim, os cabelos presos em um rabo, de cavalo solto, as mãos sujas de terra, e algo se mexeu dentro dele. Ela estava diferente, mais presente, mais real. Não era mais aquela sombra apagada que tinha chegado semanas atrás. Ele tinha começado a sentir algo que não esperava. Não era pena, embora houvesse compaixão. Não era apenas responsabilidade, embora ele levasse isso a sério. Era algo mais profundo, mais complicado. Ele se pegava pensando nela durante o dia, imaginando como ela estava, se estava bem, se precisava de algo. Começou a jantar em casa ao invés de trabalhar até tarde, só para vê-la à mesa, mesmo que ela ainda comesse em silêncio. Uma noite, depois do jantar, Bernardo a encontrou no piano novamente. Ela tocava com mais frequência agora, sempre melodias tristes, sempre músicas que pareciam contar histórias que ela não conseguia expressar com palavras. Ele parou na porta ouvindo. Quando ela terminou, bateu palmas suavemente. Helena se virou assustada. Não tinha percebido que ele estava ali. Seus olhos se arregalaram e ela começou a se levantar, como se tivesse feito algo errado. "Não, não, continue", disse Bernardo entrando na sala. "Você toca muito bem." "Onde aprendeu?" Helena hesitou. "Minha mãe me ensinou quando eu era pequena, antes de eu parar de sair de casa." Bernardo se aproximou e se sentou em uma poltrona próxima. "Por que você parou de sair de casa?" Pela primeira vez, Helena começou a falar. Começou devagar, com frases curtas e hesitantes. Contou sobre a escola, sobre como tinha sido retirada, sobre os amigos que perdeu contato, sobre a música que lhe tiraram, sobre os remédios que aumentavam sem parar, sobre como, aos poucos, tinha deixado de ser uma pessoa e se tornado um problema a ser gerenciado. Bernardo ouvia em silêncio, o rosto cada vez mais fechado. Quando ela terminou, ele ficou calado por um longo tempo. Depois disse algo que a surpreendeu. "Seus pais mentiram para você, Helena. Você não é doente, você não é instável. Você foi mantida em uma gaiola e convencida de que não podia voar." As palavras dele atingiram Helena como um soco. Ela sentiu os olhos arderem, as lágrimas ameaçando cair. "Mas como você sabe?" "Porque eu vejo você. Vejo como você está mudando agora que está tomando menos remédios. Vejo como você se move pelo jardim, como toca piano, como conversa com Lourdes. Isso não é comportamento de alguém que precisa ser trancado." Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nela. "Você foi abusada, Helena, e eu fui cúmplice disso ao aceitar esse acordo maldito com seus pais." Helena sentiu algo se romper dentro dela. As lágrimas que tinha segurado por tanto tempo finalmente caíram, silenciosas e pesadas. Bernardo se levantou e pela primeira vez a tocou com ternura. Colocou a mão no ombro dela, um gesto simples mas carregado de significado. "Eu vou consertar isso", disse ele. "Não sei como ainda, mas vou. Você merece mais do que isso. Merece viver de verdade." Helena olhou para ele através das lágrimas. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era amor, ainda não, mas era confiança. E para Helena, que nunca tinha confiado em ninguém, aquilo era tudo. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças. A doutora Renata continuou o trabalho, eliminando cada vez mais medicamentos, substituindo-os por terapia e conversas longas e difíceis. Helena começou a ter pesadelos, memórias que tinha enterrado voltando à tona.
Acordava no meio da noite, suando, tremendo, gritando, e sempre Bernardo estava lá. Ele ouvia os gritos, subia as escadas, entrava no quarto e ficava com ela até que ela se acalmasse. Não a tocava além de segurar sua mão, não fazia perguntas invasivas, apenas ficava ali, uma presença sólida e reconfortante no meio do caos. Aos poucos, Helena começou a entender o que tinha acontecido com ela. Não era doença mental, era trauma. Era anos de abuso psicológico, de manipulação, de ser convencida de que era menos do que era. Era ter sido trancada, silenciada, medicada até a submissão. E essa compreensão, embora dolorosa, era também libertadora. Um dia, Lourdes encontrou Helena na biblioteca, folheando livros. A empregada sorriu. "Você gosta de ler?" Helena assentiu. Gostava, antes de pararem de me deixar. Lourdes sentou-se ao lado dela. "Então, leia agora. Leia tudo o que quiser. Esta casa tem centenas de livros e ninguém para lê-los além de você." E Helena leu. Leu romances, poesias, biografias. Leu sobre mulheres fortes, sobre pessoas que superaram traumas, sobre a capacidade humana de se reconstruir. E cada livro era um tijolo na construção de uma nova versão de si mesma. Bernardo notava essas mudanças. Via Helena mais animada, mais presente. Ela começou a fazer perguntas sobre a fazenda, sobre os cavalos, sobre o trabalho dele. Começou a sorrir, pequenos sorrisos tímidos que iluminavam seu rosto. E ele, que sempre foi um homem, controlado e racional, se pegou sorrindo de volta. Uma tarde, enquanto caminhavam pelos estábulos, Helena parou na frente de uma égua marrom de olhos doces. "Posso tocá-la?" perguntou. Bernardo assentiu. "Ela é mansa. Se chama Estrela." Helena estendeu a mão e acariciou o focinho do animal. A égua bufou suavemente e encostou a cabeça na mão dela. Helena riu, um som cristalino que Bernardo nunca tinha ouvido antes, e naquele momento, olhando para ela sob a luz dourada do fim de tarde, os cabelos soltos ao vento, os olhos brilhando de alegria genuína, Bernardo percebeu algo que o assustou e, ao mesmo tempo, o preencheu. Ele estava se apaixonando por ela. Não era o que ele tinha planejado, não era o que esperava, mas era inevitável. Como não se apaixonar por alguém que estava renascendo diante dos seus olhos? Como não se apaixonar pela força silenciosa, pela coragem de enfrentar demônios internos, pela beleza que emergia quando as camadas de dor eram removidas? Mas Bernardo sabia que não podia dizer nada. Não ainda. Helena ainda estava se descobrindo, ainda estava aprendendo a ser ela mesma. Ele não podia complicar as coisas com sentimentos que ela talvez não estivesse pronta para receber. Então guardou isso para si, um segredo que carregava com cuidado. Helena, por sua vez, também sentia algo mudando. Quando Bernardo entrava na sala, seu coração batia mais rápido. Quando ele sorria para ela, sentia um calor estranho no peito. Não sabia o que era isso. Nunca tinha sentido nada parecido. Talvez fosse gratidão. Talvez fosse algo mais. Mas assim como Bernardo, ela guardava isso para si. A doutora Renata percebeu essas mudanças. Em uma de suas sessões, ela perguntou a Helena como se sentia em relação a Bernardo. "Ele é gentil", respondeu Helena. "Ele me ajuda. Ele não me trata como se eu fosse quebrada. E o que você sente quando está perto dele?" Helena hesitou. "Eu me sinto segura e também me sinto nervosa. É estranho." Renata sorriu. "Não é estranho, Helena. É normal. Você está começando a sentir de novo, e às vezes os sentimentos são confusos, especialmente quando são novos." "Mas isso é certo?" perguntou Helena, a voz pequena. "Ele só está comigo por causa do acordo, por causa da dívida dos meus pais." Renata segurou a mão dela. "O que começou como um acordo não precisa continuar sendo um. As pessoas mudam. As relações evoluem. O importante é que você seja honesta consigo mesma sobre o que sente e que não tenha medo de viver." Helena pensou nisso durante dias. Será que ela tinha o direito de sentir? De querer? Durante tanto tempo tinha sido ensinada que seus desejos não importavam, que ela não tinha o direito de querer nada.
Mas agora, pela primeira vez, ela começava a acreditar que talvez tivesse sim. Talvez ela merecesse ser feliz. Talvez merecesse ser amada. E talvez, apenas talvez, ela já estivesse começando a amar alguém de volta. 3 meses se passaram desde que Helena chegara à fazenda. 3 meses que pareciam uma vida inteira. A mulher que agora caminhava pelos corredores daquela casa era quase irreconhecível em comparação àquela sombra apagada que tinha sido entregue como mercadoria. Seus cabelos tinham voltado a brilhar, seus olhos tinham recuperado a luz, e seu corpo, antes curvado em submissão permanente, agora se movia com uma graça natural que sempre estivera ali, apenas adormecida. A medicação tinha sido reduzida drasticamente. Helena ainda tomava alguns remédios, mas apenas para ajudá-la com a ansiedade que ocasionalmente surgia, resquício de anos de trauma. Mas não eram mais aqueles comprimidos pesados que a mantinham em um estado de sonolência constante. Agora ela acordava cedo, ajudava Lourdes na cozinha, cuidava do jardim com dedicação, lia por horas na biblioteca e tocava piano todos os dias. Bernardo observava essas transformações com uma mistura de admiração e algo mais profundo que ele ainda lutava para nomear. Ele tinha mudado também. Antes um homem rígido, focado apenas em trabalho e negócios, agora se pegava esperando ansiosamente a hora do jantar, quando poderia sentar à mesa com Helena e conversar sobre o dia. Conversas que começaram tímidas e monossilábicas agora fluíam com naturalidade. Ela contava sobre os livros que lia, sobre as flores que tinha plantado, sobre as músicas que queria aprender. E ele falava sobre a fazenda, sobre os cavalos, sobre planos futuros. Uma manhã, Helena desceu as escadas e encontrou Bernardo na sala de jantar, lendo o jornal enquanto tomava café. Ele levantou os olhos e sorriu ao vê-la. Bom dia. Bom dia, respondeu ela, sentando-se à mesa. Lourdes já tinha preparado pão fresco, frutas, queijos. Helena serviu-se, notando que agora comia com apetite, algo impensável meses atrás. Estava pensando, disse Bernardo dobrando o jornal. Que tal darmos um passeio a cavalo hoje? Você disse que queria aprender. Os olhos de Helena se iluminaram. Sério? Você me ensinaria? Claro. Estrela é perfeita para iniciantes, e eu estarei ao seu lado o tempo todo. Depois do café, foram até os estábulos. Helena vestia calças de montaria que Bernardo tinha mandado fazer para ela, junto com botas adequadas. Ele a ajudou a subir na égua, suas mãos firmes na cintura dela, enquanto a alçava para a sela. O toque, embora breve, fez o coração de Helena acelerar. Bernardo montou seu próprio cavalo, um garanhão negro chamado Trovão, e conduziu Helena pelos campos. Ele foi paciente, ensinando-a a segurar as rédeas, a comandar o animal com suavidade, a manter o equilíbrio. Helena estava nervosa no início, mas aos poucos foi relaxando, deixando-se levar pelo ritmo suave do trote. Eles cavalgaram até um pequeno lago na propriedade, cercado por salgueiros que pendiam graciosamente sobre a água. Desceram dos cavalos e sentaram-se à sombra. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som dos pássaros e o farfalhar das folhas. Obrigada, disse Helena de repente. Por tudo. Bernardo olhou para ela. Você não precisa me agradecer. Preciso sim. Você poderia ter me tratado como meus pais me trataram. Como uma carga. Mas você não fez isso, você me viu. E me ajudou a me ver também. Bernardo sentiu algo apertar no peito. Helena, eu preciso te dizer uma coisa. Quando aceitei o acordo com seus pais, eu não sabia. Não sabia o que eles tinham feito com você, não sabia que você tinha sido... Ele hesitou procurando as palavras. Que você tinha sido abusada daquela forma. Se eu soubesse, nunca teria concordado. Eu sei, disse Helena suavemente. E eu não culpo você. Na verdade, acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Se eu tivesse ficado com eles, nunca teria descoberto a verdade. Nunca teria me libertado. Você se libertou sozinha, disse Bernardo. Eu só ofereci as ferramentas. A coragem foi toda sua.
Helena olhou para ele, os olhos brilhando. E naquele momento, ela soube. Soube que o que sentia por ele não era apenas gratidão. Era mais. Era o desejo de estar perto, de compartilhar não apenas os momentos bons, mas também os difíceis. Era o querer conhecê-lo mais profundamente, entender seus medos, seus sonhos. Era amor, e isso a assustava tanto quanto a enchia de esperança. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone de Bernardo tocou. Ele atendeu, o rosto se fechando conforme ouvia. Sim, estou aqui. Como, quando? Ele desligou e olhou para Helena, preocupado. Seus pais estão vindo. Chegam amanhã. O sangue de Helena gelou. Seus pais. Ela não os via desde o dia em que a tinham entregue ali. 3 meses sem ouvir suas vozes, sem suas mentiras, sem sua manipulação. E agora, eles voltavam. Por quê? O que eles querem? Perguntou a voz trêmula. Não sei, mas não se preocupe. Eu estarei com você. Eles não vão machucá-la. Mas Helena sabia que a presença física de Bernardo não seria suficiente para protegê-la do que Osvaldo e Márcia eram capazes de fazer. Eles tinham passado anos moldando sua mente, fazendo-a acreditar que era fraca, incapaz. E embora ela tivesse crescido muito, parte dela ainda tinha medo de que, ao vê-los novamente, voltasse a ser aquela menina assustada. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, a mente girando. O que ela diria aos pais? Como se comportaria? E se eles tentassem levá-la de volta? E se Bernardo os deixasse? Quando finalmente adormeceu, os pesadelos vieram. Sonhou que estava de volta àquela casa pequena e escura, trancada no quarto, os pais do outro lado da porta dizendo que era para o bem dela. Sonhou com os remédios, com a sensação de afogamento, com o silêncio sufocante. Acordou gritando. Bernardo ouviu e correu para o quarto dela. Encontrou Helena sentada na cama, tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se sentou ao lado dela e a puxou para um abraço. Pela primeira vez, Helena não resistiu. Apoiou a cabeça no peito dele e chorou, soluços profundos que pareciam vir de um lugar muito antigo. Está tudo bem, murmurou Bernardo, acariciando os cabelos dela. Você está segura. Eu não vou deixar que eles te machuquem. Helena se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. E ali, nos braços dele, aos poucos foi se acalmando. Quando finalmente se afastou, os olhos inchados, sussurrou. Tenho medo de que quando eu os vir, eu esqueça tudo o que aprendi. Tenho medo de voltar a ser aquela pessoa. Bernardo segurou o rosto dela com as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você não é mais aquela pessoa. Você cresceu, mudou, se tornou forte. E eu vou estar ao seu lado em cada momento. Se você sentir que está perdendo o controle, apenas olhe para mim. Eu te lembro quem você é. E Helena acreditou nele, porque pela primeira vez na vida tinha alguém em quem confiar de verdade. No dia seguinte, Osvaldo e Márcia chegaram ao final da tarde. Helena os viu descendo do carro pela janela do quarto e sentiu o estômago revirar. Eles pareciam menores do que ela lembrava, mais velhos. Osvaldo tinha mais cabelos brancos, Márcia estava mais magra. Mas os rostos eram os mesmos, as expressões calculistas, os sorrisos falsos. Bernardo foi recebê-los na entrada. Helena desceu as escadas devagar, as pernas tremendo. Quando entrou na sala, Márcia se levantou com um grito melodramático. Minha filha, como você está linda! Ela tentou abraçar Helena, mas Helena deu um passo para trás instintivamente. Márcia fingiu não notar e continuou sorrindo. Estava com tanta saudade. Osvaldo também se levantou acenando com a cabeça. Helena. Como vão as coisas? Bem, respondeu Helena, a voz mais firme do que esperava. Estou bem. Bernardo indicou o sofá. Sentem-se, por favor. Eles se sentaram e Lourdes trouxe café e biscoitos. Márcia começou a tagarelar sobre banalidades, sobre como a viagem tinha sido longa, sobre o tempo, sobre vizinhos que Helena mal lembrava. Osvaldo permaneceu em silêncio, mas seus olhos observavam tudo, calculando. Finalmente, Osvaldo foi direto ao ponto.
Bernardo, precisamos de um favor. É sobre um investimento que estou tentando fazer. Um negócio que pode mudar nossa vida. Mas preciso de um capital inicial. Bernardo cruzou os braços. E você quer que eu invista? Exatamente. Não é muito, apenas o suficiente para começar. E claro, você seria recompensado generosamente. Bernardo olhou para Helena, que estava pálida, as mãos apertadas no colo. Ele entendeu imediatamente. Eles não tinham vindo vê-la, tinham vindo pedir dinheiro, usá-la novamente como moeda de troca. Não, disse Bernardo simplesmente. Osvaldo piscou. Como assim não? Não vou investir no seu negócio. E sugiro que não voltem aqui pedindo favores. Márcia se levantou, o rosto vermelho. Mas nós somos a família dela. Temos o direito de vê-la, de estar perto dela. Vocês perderam esse direito quando a venderam como se fosse um objeto, disse Bernardo, a voz gélida. Quando a drogaram por anos, quando a convenceram de que era doente para mantê-la sob controle. Isso não é verdade, protestou Márcia. Nós sempre cuidamos dela. Ela é frágil, sempre foi. Nós fizemos o que era melhor. Helena sentiu algo explodir dentro dela. Levantou-se, a voz saindo mais alta do que pretendia. Não! Vocês não fizeram o que era melhor. Vocês me destruíram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia olhou para a filha, boquiaberta. Osvaldo franziu a testa. Bernardo permaneceu quieto, mas deu um passo mais perto de Helena, um gesto sutil de apoio. Vocês me tiraram da escola, continuou Helena, as palavras saindo como uma enxurrada que não podia mais ser contida. Me afastaram dos meus amigos, me encheram de remédios que eu não precisava, me convenceram de que eu era doente, fraca, incapaz. E por quê? Para quê? Nós te protegemos, disse Márcia, a voz trêmula. O mundo lá fora é perigoso. Nós só queríamos que você ficasse segura. Mentira! Gritou Helena, sentindo as lágrimas escorrerem. Vocês queriam me manter calada, submissa, para que eu não questionasse, para que eu não visse o que vocês realmente eram. Vocês me usaram, e quando não servi mais para nada, me venderam. Helena, controle-se, disse Osvaldo, levantando a voz. Você está tendo um surto. Vê, Bernardo, é exatamente isso que tentamos evitar. Ela não está bem. Precisa voltar para casa, precisa dos cuidados adequados. Ela não vai voltar, para lugar nenhum com vocês, disse Bernardo, colocando-se entre Helena e os pais dela. E ela não está tendo nenhum surto. Ela está pela primeira vez falando a verdade. Você não tem o direito de nos dizer o que fazer com nossa filha, rosnou Osvaldo. Ela não é mais uma criança, é uma mulher adulta. E ela tem o direito de escolher sua própria vida. Márcia olhou para Helena, os olhos suplicantes. Filha, por favor, você não está pensando direito. Esses remédios que você está tomando agora não são adequados. Você precisa voltar para o tratamento que funcionava. Funcionava para... Quem? Perguntou Helena, a voz cortante. Para mim que passava os dias dopada sem saber quem eu era, ou para vocês que podiam fazer o que quisessem enquanto eu estava sedada demais para perceber? Osvaldo deu um passo à frente, ameaçador. Cuidado com o que diz, menina. Bernardo imediatamente se interpôs. Não se aproxime dela. Por um momento, pareceu que Osvaldo ia avançar. Mas então, ele recuou, percebendo que tinha perdido. Vamos embora, Márcia. Não há nada mais para fazermos aqui. Márcia ainda tentou apelar uma última vez. Helena, por favor, pense no que você está fazendo. Você vai se arrepender. Mas Helena não respondeu. Apenas os observou saírem, os ombros tensos, mas a cabeça erguida. Quando a porta se fechou atrás deles, ela deixou escapar um suspiro trêmulo. Suas pernas fraquejaram e Bernardo a segurou, guiando-a de volta ao sofá. Você foi incrível, disse ele, segurando as mãos dela. Você enfrentou. Você disse a verdade. Helena olhou para ele, as lágrimas ainda escorrendo. Eu estava com tanto medo. Mas você estava aqui, como prometeu. E sempre vou estar, disse Bernardo. E então, sem pensar, sem planejar, ele se inclinou e beijou a testa dela, um gesto terno e carregado, de significado. Helena fechou os olhos, sentindo o calor daquele beijo se espalhar por todo o corpo. E naquele momento,
Ela soube que tinha feito a escolha certa. Tinha escolhido a verdade. Tinha escolhido a liberdade. E talvez tivesse escolhido o amor também. Depois que Osvaldo e Márcia foram embora, algo mudou definitivamente entre Helena e Bernardo. O beijo na testa, embora simples, tinha aberto uma porta que nenhum dos dois sabia como fechar, e nem queriam. Nos dias que se seguiram, eles se tornaram ainda mais próximos. Bernardo passou a trabalhar menos, preferindo passar o tempo com Helena, caminhando pelos jardins, cavalgando ou simplesmente sentados na varanda, conversando sobre tudo e sobre nada. Helena florescia a cada dia, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela ria mais, falava com mais confiança, expressava opiniões que antes teria guardado para si. A doutora Renata, em suas visitas semanais, ficava impressionada com o progresso. Em uma de suas sessões, ela disse a Helena algo que a marcou profundamente. Você sabe, Helena, o trauma que você sofreu poderia ter te destruído completamente. Muitas pessoas não conseguem se recuperar de anos de abuso psicológico, mas você encontrou uma força dentro de si que é rara. Você escolheu viver. E essa escolha é sua maior vitória. Helena pensou muito nessas palavras. Ela tinha escolhido viver. Não tinha sido fácil, e ainda havia dias difíceis, dias em que os fantasmas do passado voltavam para assombrá-la. Mas agora ela sabia que não estava sozinha. Tinha Lourdes, que se tornara como uma mãe para ela. Tinha Renata, que a ajudava a navegar pelas águas turbulentas das emoções. E tinha Bernardo, que se tornara não apenas seu protetor, mas seu confidente, seu amigo, e talvez algo mais. Uma tarde, enquanto Helena lia na biblioteca, Bernardo entrou e se sentou ao lado dela. Ele parecia nervoso, o que era incomum. Bernardo sempre fora um homem seguro de si, controlado, mas agora mexia as mãos, evitava o olhar dela. Helena, preciso conversar com você sobre algo importante. Helena fechou o livro, o coração acelerando. O que foi? Ele respirou fundo. Quando fiz o acordo com seus pais, um casamento foi registrado no cartório. Legalmente somos casados, mas ambos sabemos que não foi um casamento de verdade. Foi uma transação, uma mentira. Helena assentiu, sentindo um aperto no peito. Ela sabia disso, claro. Mas ouvir dito em voz alta doía de um jeito que não esperava. Bernardo continuou pegando um envelope que estava no bolso do paletó. Eu pedi para meu advogado preparar os papéis do divórcio. Ele estendeu o envelope para ela. Você é livre, Helena. Livre para ir embora, para viver sua vida como quiser. Eu vou te dar uma quantia que garanta sua independência financeira. Você pode ir para onde quiser, fazer o que quiser. Não me deve nada. Helena olhou para o envelope como se fosse uma serpente. Suas mãos tremiam quando o pegou. Abriu lentamente e viu os papéis, os carimbos oficiais, os espaços onde ela deveria assinar. E sentiu algo se estilhaçar dentro dela. Você quer que eu vá embora? Perguntou a voz pequena. Bernardo finalmente olhou para ela, e o que Helena viu em seus olhos a surpreendeu. Era dor. Dor profunda e real. Não é o que eu quero, mas é o que é certo. Você merece escolher, Helena. Escolher de verdade, não ser forçada a ficar por causa de um acordo que nunca pediu. E se eu não quiser ir embora? As palavras saíram antes que Helena pudesse detê-las. E se eu quiser ficar? Bernardo a olhou por um longo momento. Por quê? Por gratidão? Por sentir que me deve algo? Não, disse Helena, sentindo as lágrimas começarem a cair. Porque eu te amo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Bernardo a olhava como se não acreditasse no que tinha ouvido. Helena, você não precisa dizer isso. Você não precisa sentir que tem que retribuir de alguma forma. Mas Helena balançou a cabeça, as lágrimas agora correndo livremente. Eu não estou dizendo por obrigação. Estou dizendo porque é verdade. Você me salvou, Bernardo. Não apenas me tirou de uma situação ruim. Você me viu quando ninguém mais via. Você acreditou em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Você me deu a chance de me tornar quem eu realmente sou. Como eu poderia não te amar? Bernardo se levantou e se afastou, passando a mão pelo rosto.
Helena, eu também te amo. Te amo de uma forma que nunca pensei ser possível, mas tenho medo de que você esteja confundindo amor com gratidão, dependência com afeto. Você passou a vida inteira sendo controlada. Não quero ser mais um homem que controla sua vida, mesmo que involuntariamente. Helena também se levantou, caminhando até ele. Colocou a mão no rosto dele, forçando-o a olhá-la. Você não está me controlando. Você está me libertando. E parte dessa liberdade é poder escolher amar você. É poder escolher ficar. Não porque sou obrigada, mas porque eu quero. Bernardo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. E se você mudar de ideia? E se daqui a alguns meses ou anos perceber que ficou comigo pelas razões erradas? Então eu vou embora. E você vai me deixar ir, porque respeita minhas escolhas. Mas por agora, minha escolha é ficar. Minha escolha é você. E então Bernardo a puxou para seus braços e a beijou. Não foi um beijo de posse ou de desespero. Foi um beijo de entrega de duas pessoas que tinham se encontrado no meio da tempestade e decidido enfrentar o que viesse juntos. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu te amo, murmurou Bernardo. Te amo tanto que tenho medo. Então vamos ter medo juntos, disse Helena sorrindo através das lágrimas. Naquela noite, pela primeira vez, eles dormiram no mesmo quarto, não por obrigação ou expectativa, mas por escolha. Deitados lado a lado, mãos entrelaçadas, falaram sobre o futuro, sobre sonhos que Helena estava apenas começando a ter coragem de sonhar, sobre medos que Bernardo carregava, há tanto tempo que tinha esquecido como era não tê-los. Os meses seguintes foram de reconstrução. Helena decidiu que queria estudar, completar a educação que lhe tinha sido negada. Bernardo contratou professores particulares que vinham à fazenda. Matemática, literatura, história, ciências. Helena absorvia tudo com uma fome voraz. Descobriu que adorava escrever. Começou a anotar suas experiências, seus pensamentos, transformando sua dor em palavras. Um dia, mostrou o que tinha escrito para Bernardo. Era um relato sincero e cru de tudo o que tinha vivido. Do abuso, da manipulação, da libertação. Bernardo leu com lágrimas nos olhos. Isso é poderoso. Helena, você já pensou em publicar? Publicar? A ideia a assustava e emocionava ao mesmo tempo. Mas quem iria querer ler sobre isso? Muitas pessoas, disse Bernardo. Você não imagina quantas mulheres passam por situações parecidas. Seu relato pode ajudar, pode mostrar que é possível se libertar. E assim Helena começou a trabalhar em um livro. Escrevia todos os dias, derramando no papel anos de silêncio. Bernardo a apoiava em tudo, lendo cada capítulo, oferecendo feedback, mas sempre respeitando sua voz, sua verdade. Enquanto isso, a relação entre eles se aprofundava. Aprenderam um com o outro, cresceram juntos. Bernardo, que sempre fora um homem fechado, aprendeu a se abrir, a falar sobre seus sentimentos, a ser vulnerável. Helena, que sempre fora silenciada, aprendeu a usar sua voz, a estabelecer limites, a exigir respeito. Eles tiveram brigas, como qualquer casal, momentos de frustração e desentendimento, mas sempre voltavam um para o outro, sempre conversavam, sempre resolviam, porque no fundo sabiam que o que tinham era raro e precioso. Um ano depois do dia em que Helena chegara à fazenda, eles decidiram se casar de verdade. Não um casamento de fachada, registrado em cartório sem amor ou comprometimento, mas uma cerimônia real, com votos que significavam algo. Foi uma cerimônia pequena, apenas com pessoas que realmente importavam. Lourdes, que chorou como mãe orgulhosa. A doutora Renata, que sorriu vendo o quanto sua paciente tinha caminhado. Alguns amigos de Bernardo, que ficaram impressionados com a mulher forte e articulada que ele tinha ao lado. Helena usou um vestido simples e branco, os cabelos soltos, uma coroa de flores frescas. Quando caminhou até Bernardo, não foi entregue por ninguém. Caminhou sozinha, por escolha própria. E quando chegou até ele, pegou suas mãos e disse os votos que tinha escrito. Bernardo, quando cheguei aqui, eu não sabia quem eu era. Não sabia que era possível ser livre, ser amada, ser vista. Você me deu tudo isso,
não me salvou, porque eu me salvei. Mas você me deu as ferramentas e o espaço para que eu pudesse me encontrar. Prometo passar o resto da minha vida te amando com a mesma intensidade com que você me amou. Prometo ser sua parceira, sua igual, sua companheira em tudo o que vier. Prometo nunca deixar de lutar por nós, por essa liberdade que construímos juntos. Bernardo, com lágrimas nos olhos, falou seus próprios votos. Helena, você me ensinou que amor não é posse, é libertação. Me ensinou que força não é controle, é vulnerabilidade. Me ensinou que é possível recomeçar, não importa o quão quebrados estejamos. Prometo te honrar, te respeitar, te apoiar em cada sonho, cada batalha, cada vitória. Prometo nunca te prender, mas sempre estar ao seu lado quando você precisar. Prometo te amar não apesar das suas cicatrizes, mas incluindo elas, porque elas fazem parte de quem você é. Quando se beijaram, selando seus votos, não havia dúvida de que aquele era um novo começo. Não apenas para Helena, mas para ambos. Os anos seguintes trouxeram mais crescimento. O livro de Helena foi publicado e se tornou um sucesso inesperado. Mulheres de todo o país escreviam para ela, contando suas próprias histórias de abuso e libertação. Helena começou a dar palestras, a se tornar uma voz para aquelas que ainda não tinham encontrado a própria voz. Bernardo continuou com seus negócios, mas agora com um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal. Passou a investir em projetos sociais, especialmente aqueles que ajudavam mulheres em situação de vulnerabilidade. Dizia que era a influência de Helena, mas ela sabia que era algo que sempre esteve dentro dele, apenas esperando para ser despertado. Osvaldo e Márcia tentaram contato algumas vezes, especialmente depois que o livro de Helena foi publicado. Queriam se reconciliar, diziam que tudo tinha sido um mal-entendido. Mas Helena se manteve firme, não com raiva, mas com clareza. Ela tinha perdoado não por eles, mas por si mesma. Mas perdoar não significava esquecer ou permitir que voltassem a fazer parte da sua vida. Ela tinha aprendido a estabelecer limites saudáveis, e aquele era um deles. Uma tarde, 5 anos depois do casamento, Helena e Bernardo estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol. Ela estava terminando seu segundo livro. Ele revisava alguns documentos do trabalho. Uma cena de domesticidade tranquila que teria sido impensável anos atrás. "Você é feliz?" perguntou Bernardo de repente. Helena olhou para ele, depois para a paisagem ao redor, depois para dentro de si mesma. "Sim", disse ela. "Pela primeira vez na vida eu sou genuinamente feliz." Bernardo sorriu e pegou a mão dela. "Eu também." E era verdade. Não era uma felicidade perfeita, sem problemas ou desafios, mas era uma felicidade real, construída sobre uma base de respeito, amor e escolha. Helena tinha escolhido viver, escolhido amar, escolhido ser livre. E Bernardo tinha escolhido estar ao lado dela, não como salvador ou controlador, mas como parceiro. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons de dourado e carmesim, Helena pensou em tudo o que tinha passado, nas dores, nas perdas, nas lutas, mas pensou também nas vitórias, nas descobertas, na pessoa que tinha se tornado. Ela não era mais aquela sombra apagada que tinha sido entregue como mercadoria. Era uma mulher completa, forte, capaz de amar e ser amada. E quando Bernardo apertou sua mão, ela apertou de volta sabendo que não importava o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos. Porque no final aquilo que tinha começado como uma transação cruel tinha se transformado em algo bonito e verdadeiro. Uma história de redenção, de cura, de amor que libertava ao invés de prender. Helena olhou para o horizonte e sorriu. Pela primeira vez, o futuro não era uma ameaça, era uma promessa, e ela estava pronta para vivê-lo em toda a sua intensidade e plenitude. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Bernardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa,
que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.